Olá, meu nome é Paloma e eu vou apresentar um trabalho intitulado Ensino de Ciências e a abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade no Ensino Fundamental, anos iniciais, à luz de uma revisão bibliográfica. Atualmente eu sou doutoranda do programa de ensino RENOEM, Rede Nordeste de Ensino, e estou inserida no polo da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Pensando nessa vertente, a ideia é, quando nós falamos sobre abordar a CTS, e do ponto de vista macro da educação, é nós trabalharmos o ensino contextualizado. E esse ensino contextualizado ele vem para romper com os modelos tradicionais de ensino. Esse rompimento ele vai promover, né, na verdade, ele vai buscar uma promoção de uma formação crítica e cidadã dos estudantes. E por que trazer isso para o ensino fundamental anos iniciais? Para que essa formação ela comece a ser construída ali nos primeiros anos escolares. Paulo Freire ele vai dizer que quando nós pensamos em um processo ativo de construção do saber, em que o educando torna-se não só protagonista, mas também atua criticamente nas relações entre o ser humano e o mundo, é isso que faz com que ele possa atuar em sociedade. Ele não é só um protagonista, mas ele vai atuar de forma crítica no ambiente que ele está inserido. E esse é o papel da abordagem CTS. O papel da abordagem CTS é preparar os estudantes na perspectiva de cidadãos capazes de participar de forma ativa do processo democrático. E aí esse processo democrático ele envolve tomada de decisões na sociedade e essa tomada de decisão ela vai envolver aplicações e implicações do ponto de vista científico e tecnológico. Então, quando os estudantes se deparam com problemas na sociedade, como essa imagem apresenta, eles poderão, né, a partir de uma formação crítica e cidadã, ter a capacidade de resolver problemas, de tomar decisões frente a essas aplicações e implicações do ponto de vista científico e tecnológico. Quando nós pensamos nessa vertente, entra a abordagem CTS, que vai ajudá-los a compreender as interações entre ciência, tecnologia e sociedade. Rodrigues e Vieira vai dizer que o ensino de ciências, quando voltado para abordar CTS, ele visa promover uma alfabetização científica dos indivíduos, permitindo com que eles participem de forma democrática e informada na tomada de decisões relacionadas a temas científicos e tecnológicos. Assim, qual é o papel da abordagem CTS no ensino fundamental anos iniciais? Lorenzetti e Delizioukov vão dizer que esse papel ele, além de possibilitar com que as crianças compreendam e interpretem ações e fenômenos presentes em seu cotidiano e em sua realidade, não visa só formar futuros cientistas, embora possa tocar nesse ponto, mas a proposta ela é fazer com que os assuntos científicos possam ser cuidadosamente apresentados, discutidos e, assim, os seus significados sejam compreendidos e aplicados para auxiliar o entendimento do mundo do estudante. Nessa direção, este trabalho teve como objetivo analisar as produções de conhecimento acerca da abordagem CTS no âmbito do ensino fundamental, anos iniciais. Por que a busca por esse trabalho, né, por esse objeto de estudo surgiu? Então, surgiu a partir de uma identificação de que há uma baixa produção de estudos que envolvem abordar CTS no ensino fundamental. Em um estudo de Pires, Costa e Moreira, identificou-se que apenas 7,3% das publicações que envolvem abordar CTS estão dentro do ensino fundamental, enquanto que a sua grande maioria está focada no ensino médio. Nesse ponto de vista, esta pesquisa ela tem como características ser uma pesquisa de abordagem qualitativa, ela é uma pesquisa exploratória e, por fim, ela tem um caráter, né? Ela tem um tipo bibliográfico, porque nós nos debruçamos sobre artigos inseridos em revistas na área de ensino de ciências, delimitados dentro de um qualis A1 e A2 no âmbito da literatura nacional. Então, participaram desse estudo algumas revistas inseridas nessas descrições. O espaço temporal de busca dos trabalhos envolveu os anos de 2019 a 2024, ou seja, os 6 últimos anos, e as palavras-chave usadas para a busca foram ensino fundamental, ensino de ciência, CTS e alfabetização científica.
E a forma como esse corpus foi construído envolveu técnicas de leitura que são exemplificadas a partir do seguinte esquema, né? Reconhecimento, seleção e escolha. Então, inicialmente foi feito um reconhecimento desses trabalhos a partir da leitura do título, do resumo e das palavras-chave. Na sequência, esses trabalhos foram selecionados a partir de uma leitura seletiva do material, e, por fim, esses trabalhos foram escolhidos, fazendo-se uma leitura reflexiva e crítica e também uma leitura interpretativa. Do total do nosso corpus, foram encontrados 13 artigos, mas, para análise do material, foram considerados apenas 4 artigos, considerando os critérios de inclusão e exclusão para este artigo. Então, foram selecionados 4 trabalhos inseridos em revistas da área de ensino de ciências, como a Ensaio, a revista Investigações em Ensino de Ciências, a Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia e a Revista Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências. Desse corpus, nós podemos identificar inicialmente que, quando se trata de abordagem CTS, as questões sociocientíficas são aquelas que são mais trabalhadas em sala de aula. E qual é o papel das QS6? O papel das QS6 é incentivar e favorecer o crescimento intelectual, tanto individual quanto coletivo. E isso é feito a partir de práticas pedagógicas que vão abordar dilemas morais e éticos relacionados à ciência e tecnologia. Quando se trata das QS6, identificou-se que elas são importantes porque elas promovem uma compreensão crítica da ciência e da tecnologia e como essas dimensões afetam a sociedade, mas também porque elas propõem desafios. Elas trazem pontos em que os alunos precisam se posicionar, né, a partir do ponto de vista ético e moral. E nesse posicionamento, o que se identificou nos trabalhos foi que essas QS6 ainda têm sido trabalhadas de forma superficial e descontextualizada. Então, esse é um desafio a ser vencido quando se fala de QS6. Outra questão é que, para trabalhar as QS6, é preciso que o professor ele tenha uma formação específica. Então, há ainda uma carência na formação dos professores com relação à abordagem TS. Quando nós pensamos, ainda dentro do ponto de vista das QS6, quais são as contribuições desse tipo, né, de estratégia para trabalhar a abordagem CTS, identificou-se que as QS6 elas podem promover a construção de um pensamento crítico, porque elas vão levantar questões que envolvem formação de opinião, elas vão contextualizar o ensino, então traz o cotidiano dos alunos para dentro da sala de aula, e além disso elas promovem a integração entre áreas do conhecimento através da interdisciplinaridade. Mas existem algumas limitações quando se fala de QS6. Então, os trabalhos identificaram que essas limitações envolvem os sistemas avaliativos que são fechados e que desconsideram essa abordagem, e as limitações da formação docente. Um outro resultado encontrado foi que a abordagem CTS ela está presente em materiais didáticos, então ela pode ser encontrada nos livros. Apesar disso, os livros ainda trazem visões equivocadas sobre ciência e tecnologia, porque abordam essas dimensões de forma neutra. E, por fim, um outro resultado encontrado é que a implementação da abordagem CTS vai requerer uma formação específica. Então, ter uma formação específica fará com que os professores não só possam compreender as dimensões ciência, tecnologia e sociedade, mas também possam compreender como que elas se interrelacionam, certo? Então, essa formação de professores a partir da abordagem CTS, ela vai ser essencial para que o professor consiga ensinar ciências de maneira contextualizada e crítica e possa adaptar, né, as necessidades que nós precisamos enquanto cidadãos para nos posicionar dentro de uma sala de aula. Então, a gente tem um ensaio ali dentro da sala de aula de como podemos nos posicionar na sociedade. Por fim, esse trabalho ele identificou que, com relação à abordagem CTS, há uma predominância no uso das QS6. Há ainda uma necessidade de integrar essas dimensões nas práticas pedagógicas e nos materiais didáticos, para que essas visões distorcidas elas possam ser superadas. Com relação à formação de professores, é importante que esses professores tenham não só formação inicial, mas também formação continuada, porque isso vai ajudá-los a compreender as dimensões que envolvem a abordagem CTS e as inter-relações dessas dimensões.
por fim, um último resultado nos mostra que há uma urgência em avançar nas pesquisas que tratam sobre a abordagem CTS quando se fala sobre o ensino fundamental, porque essas estão muito mais inseridas dentro do ensino médio. Esses são os nossos resultados e, por fim, aqui as referências utilizadas nesse estudo. Obrigada.